O mundo parou quando surgiram os rumores. Um exame de DNA teria revelado que nem Harry nem William seriam filhos do rei Charles III. O que antes era apenas sussurro ganhou a força de um terremoto, abalando as fundações da monarquia britânica. Manchetes se espalharam com velocidade assustadora, alimentadas por décadas de suspeitas, teorias e silêncios incômodos. A dúvida, agora pública, ameaçava não só a imagem da família real, mas a própria legitimidade de seus herdeiros. Dentro dos muros de Buckingham, especulações se multiplicavam, enquanto a mídia mundial caçava qualquer detalhe que pudesse confirmar ou negar a história. Para Harry e William, a exposição brutal de suas origens atingiu o coração de suas identidades. Cada olhar desconfiado, cada pergunta sussurrada, era uma punhalada invisível. Quem lançou essa história? Quem tinha interesse em desestabilizar dois dos rostos mais conhecidos da realeza? E, acima de tudo, haveria alguma verdade escondida por trás dessa teoria que se recusava a morrer? Hoje, vamos mergulhar nos bastidores de uma crise que prometia destruir não apenas reputações, mas também laços de sangue. Uma história onde o DNA real ou inventado virou arma, e onde a busca pela verdade se confundiu com a ânsia por escândalos. Desde a infância de Harry, ainda nos anos 80 e início dos anos 90, as comparações começaram a surgir. O cabelo ruivo, os traços físicos e a crescente semelhança com James Hewitt, o instrutor de equitação de Diana, alimentaram rumores que se espalharam como um veneno silencioso. Apesar de Hewitt afirmar repetidamente que seu relacionamento com Diana começou apenas depois do nascimento de Harry, em 1984, as especulações se recusavam a desaparecer. Dentro dos corredores do palácio, funcionários confidenciavam que, dado o apetite insaciável da mídia, era inevitável que tais histórias ganhassem força. E assim foi. Anos antes de Harry ter qualquer chance de entender sua própria história, sua identidade já estava sendo disputada publicamente, distorcida, colocada em dúvida. O dano era profundo e silencioso. Harry crescia em um ambiente onde, longe dos flashes, a suspeita pairava como uma sombra invisível, corroendo a confiança que deveria ser inabalável dentro dos muros da própria família. O casamento entre Charles e Diana, em 81, foi celebrado como o maior conto de fadas da época, transmitido para milhões como a promessa de uma nova era para a monarquia. Mas, longe das câmeras e dos aplausos, a realidade era muito mais sombria. A diferença de idade, as personalidades incompatíveis e, sobretudo, o vínculo inquebrável de Charles com Camilla Parker Bowles logo começaram a corroer a ilusão pública. Nos bastidores, enquanto o mundo assistia encantado, ambos buscavam, fora do casamento, o afeto e a compreensão que não encontravam um no outro. Na década de 1980, essa ruptura emocional se aprofundava em silêncio, criando um terreno fértil para desconfianças, traições e especulações que mais tarde explodiriam em escândalos devastadores. Para Harry, nascido em meio a essa tensão velada, a instabilidade não era apenas parte do ambiente, era a fundação sobre a qual sua própria história começava a ser construída, marcada pela dúvida e pela desconfiança que nunca mais o deixariam. A busca por consolo e o rumor que nunca seria apagado. Isolada dentro de um casamento que, por trás das aparências, já estava desfeito, Diana buscou conforto em outros laços emocionais. Um deles foi com James Hewitt, seu instrutor de equitação, que se tornou seu confidente e apoio em um dos períodos mais sombrios de sua vida. Em 1995, na histórica entrevista para o programa Panorama, Diana expôs com uma frase devastadora a gravidade da crise. Éramos 3 neste casamento, referindo-se à presença constante de Camilla Parker Bowles. Embora tenha negado consistentemente que Hewitt fosse o pai de Harry, sua admissão pública de infidelidade acabou servindo de combustível para a mídia, que, ignorando a cronologia dos fatos, preferiu perpetuar a teoria conspiratória. A verdade, para os tabloides, importava menos do que a narrativa vendável. E assim, mesmo negando, mesmo explicando, Diana viu-se impotente diante de uma história que continuaria crescendo muito além de seu controle. Uma história que, anos depois, seria usada como arma contra o próprio filho que ela tanto tentou proteger. Da mesma forma que Harry viria a ser vítima da família real e seus protocolos questionáveis, onde decisões terríveis eram feitas entre 4 paredes, Diana também não apenas foi submetida ao mesmo tratamento, mas também cansou e falou a verdade. Revelou publicamente na icônica entrevista ao programa Panorama da BBC em 1995 que éramos 3 neste casamento. O mundo inteiro parou. A frase, simples e devastadora, referia-se ao relacionamento extraconjugal do então príncipe Charles com Camilla Parker Bowles. Mas o impacto daquela confissão foi muito além do casamento fracassado. Para a mídia sensacionalista, foi o estopim perfeito para acender uma fogueira que já ardia em rumores maliciosos. A dúvida sobre a verdadeira paternidade do príncipe Harry. Em meio a um clima de traição, segredos e escândalos, tabloides começaram a costurar narrativas insinuando que, se Charles e Diana viviam uma relação destruída, seria natural questionar tudo, até mesmo a origem do filho caçula. Aproveitando-se da vulnerabilidade exposta, jornais sugeriram, de forma sutil ou descarada, que Harry poderia ser fruto do romance dela com James Hewitt, ex-policial do exército britânico. A entrevista de Diana, feita para revelar sua verdade emocional,
sensacional acabou sendo distorcida e instrumentalizada para gerar cliques, vendas e audiência. A morte trágica da princesa, apenas 2 anos depois, não apenas chocou o mundo, ela também abriu espaço para que teorias e rumores antigos ganhassem nova força. A mídia sensacionalista, já acostumada a explorar a vida da princesa, viu na tragédia uma oportunidade mórbida: revisitar todas as histórias mal resolvidas que cercavam sua vida pessoal, inclusive as insinuações sobre a paternidade do príncipe Harry. Sem Diana para se defender ou esclarecer qualquer controvérsia, os tabloides voltaram a lançar suspeitas sobre sua relação com James Hewitt, enfatizando novamente a aparência ruiva de Harry e sugerindo de maneira velada que ele poderia não ser filho de Charles. Reportagens reciclavam antigas entrevistas de Hewitt, distorcendo suas palavras para insinuar envolvimentos em datas anteriores àquelas comprovadas pelos fatos. As manchetes não respeitavam o luto de Harry, que aos 12 anos de idade já carregava a dor da perda da mãe e agora era exposto a dúvidas públicas sobre sua identidade. Para a imprensa, a morte de Diana não encerrou uma história. Pelo contrário, serviu para alimentar um ciclo interminável de insinuações e conspirações. Documentários, especiais de TV e matérias semanais voltaram a examinar cada detalhe da vida dela, sempre reforçando, mesmo sem provas, a narrativa de que havia algo não resolvido sobre Harry. O tom de dúvida nunca era aberto o suficiente para resultar em acusações diretas, mas insinuava o suficiente para manter o público curioso e atento. Você sabia que a família real britânica é proibida de jogar banco imobiliário? Em um evento oficial, o príncipe Andrew revelou que o jogo foi banido porque causava brigas tão intensas que ameaçavam a harmonia da família. Após anos de silêncio, o assunto ressurgiu da pior forma possível. Em 2002, o jornal britânico The People trouxe à tona uma revelação que chocou até mesmo os padrões da imprensa sensacionalista: a tentativa clandestina de obter uma amostra de DNA de Harry para confirmar rumores sobre sua paternidade. Na época, com apenas 18 anos e ainda devastado pela morte trágica da mãe, Harry rompeu o silêncio. Chamou os rumores de dolorosos, maldosos e cruéis e expôs com amargura a verdadeira questão que o consumia. Os jornais estavam tentando me expulsar da família real. A acusação era mais do que retórica. Era o desabafo de quem se sentia cercado por uma campanha implacável para minar sua legitimidade. Em depoimento judicial, Harry reforçou o absurdo da história, lembrando que Diana só conheceu James Hewitt após seu nascimento, um detalhe ignorado deliberadamente para manter viva a dúvida venenosa. Cada nova insinuação pública não era apenas uma afronta à sua memória, era uma tentativa calculada de desestabilizar sua posição, de empurrá-lo para fora de uma família que cada vez mais parecia incapaz de protegê-lo. Após quase uma década de silêncio, os rumores que assombravam Harry voltaram a ganhar força em 2017. Desta vez, a pressão foi tão intensa que James Hewitt, pivô involuntário da teoria conspiratória, se viu obrigado a se pronunciar publicamente. Em uma entrevista ao programa Sunday Night, Hewitt negou veementemente ser o pai de Harry, reafirmando que seu envolvimento com Diana começou apenas após o nascimento do príncipe. Sua fala expôs não apenas a farsa sustentada durante anos, mas também o verdadeiro motor dessa insistência: a ganância desenfreada da mídia em manter viva uma história que vendia manchetes a qualquer custo. Hewitt confessou que, ironicamente, o escândalo já o prejudicava mais do que a Harry, transformando sua vida em um espectro de fofocas e suspeitas. Mas para Harry, cada reanimação pública dessa mentira era uma punhalada renovada. A lembrança cruel de que sua identidade, sua história e sua dor pessoal continuavam sendo negociadas como mercadoria barata nas prateleiras da curiosidade popular. O mundo inteiro voltou seus olhos para a Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, em 2018, onde o príncipe Harry se casava com Meghan Markle, uma atriz americana, divorciada e de ascendência afro-americana. O casamento foi mais do que uma cerimônia real. Foi um evento carregado de simbolismo que prometia renovar a imagem da monarquia britânica para o século XXI. No mesmo dia, como tradição manda, a rainha Elizabeth II concedeu a Harry novos títulos: o Ducado de Sussex, o Condado de Dumbarton e o Baronato de Kilkeel, elevando oficialmente seu status como nobre de alta patente dentro do Reino Unido. Além dos títulos aristocráticos, Harry foi promovido a patentes honorárias superiores na Marinha Real, no Exército e na Força Aérea Real, consolidando ainda mais seu papel cerimonial nas Forças Armadas. O casamento parecia representar uma era de modernização, diversidade e esperança para a monarquia, mas também trouxe desafios inesperados. Desde o início, Meghan enfrentou uma cobertura midiática extremamente agressiva, muitas vezes permeada por insinuações racistas e preconceituosas. Mesmo assim, naquele momento, o casal ainda era visto por muitos como uma lufada de ar fresco dentro de uma instituição tradicionalmente resistente a mudanças. O dia foi repleto de pompa, mas
também de emoção genuína. E, para Harry, parecia o início de uma vida nova, mais independente e voltada para suas próprias escolhas, longe da sombra que sempre o perseguiu desde a morte de sua mãe. Se essa história também te fez refletir, deixe seu like agora e se inscreva no canal. Ainda temos muitas verdades ocultas para revelar. No início do ano seguinte, a vida do príncipe Harry e de Meghan Markle foi marcada por um dos momentos mais felizes de qualquer família: o nascimento de seu primeiro filho, Archie Harrison Mountbatten Windsor. Archie chegou ao mundo como um símbolo de esperança e de continuidade para a linhagem real, trazendo uma nova energia para a monarquia britânica. No entanto, a alegria rapidamente foi manchada por uma realidade sombria. Poucos meses após o nascimento de Archie, 2 membros de um grupo neonazista foram presos no Reino Unido após compartilharem ameaças explícitas contra Harry, rotulando-o como um traidor da raça por ter se casado com uma mulher birracial. Esse episódio revelou o submundo de ódio racial ainda latente na sociedade e o impacto brutal que escolhas pessoais podiam ter sobre figuras públicas como Harry e Meghan. A ameaça não foi apenas virtual. Ela trouxe à tona riscos reais à segurança da nova família e reforçou a pressão imensa sob a qual eles viviam. O sonho de criar uma vida mais independente e moderna se chocava com as forças retrógradas que ainda resistiam à mudança. Para Harry, que já havia crescido sob o peso da vigilância pública, ver seu filho recém-nascido ser alvo de ódio racista foi mais do que doloroso. Foi um alerta definitivo de que a proteção da própria família exigiria decisões difíceis nos anos que viriam. Em 2019, Harry rompeu uma tradição silenciosa que havia moldado por décadas a relação da família real com a imprensa. Iniciou uma ação judicial contra o grupo News Group Newspapers, responsável pelos tabloides The Sun e o extinto News of the World. A denúncia era grave: o uso sistemático de práticas ilegais, como escutas telefônicas e invasão de privacidade, em atos que remontavam a 1996, quando Harry ainda era um adolescente vulnerável. Para ele, o processo não era apenas uma busca por justiça, era um grito contra anos de cumplicidade institucional, onde a dor individual era sacrificada em nome da manutenção da imagem pública. Com essa decisão, Harry deixou claro que não aceitaria mais ser tratado como um dano colateral da máquina real. A ação judicial expôs uma ferida aberta. Enquanto a monarquia se escondia atrás do silêncio diplomático, Harry, pela primeira vez, escolhia a confrontação. Uma escolha que, inevitavelmente, aprofundaria ainda mais seu afastamento da própria família. A perseguição implacável da mídia aprofundou a ruptura familiar, e todos foram convocados para Sandringham em 2020, onde Harry propôs uma alternativa para permanecer ativo na realeza de maneira parcial, mas a resposta foi devastadora. A reunião que deveria definir os próximos passos da saída de Harry e Meghan da realeza se transformou em um espetáculo silencioso de hostilidade e rejeição. Harry descreve com clareza o momento em que William, tomado pela fúria, gritou com ele na frente de toda a família. Enquanto as palavras agressivas ecoavam pela sala, seu pai reforçava acusações que Harry sabia serem falsas. E sua avó, a única figura de autoridade capaz de intervir, permanecia calada, como se sua neutralidade fosse um veredito. Para Harry, o choque não veio apenas dos gritos, mas da confirmação de que, naquele ambiente, não havia mais irmãos ou aliados. Havia apenas uma hierarquia disposta a esmagá-lo para preservar a própria imagem. O distanciamento de William, antes disfarçado por obrigações públicas, agora se revelava em sua forma mais crua: desprezo, raiva e a determinação implacável de isolá-lo. Foi nesse instante, sob a pressão da tradição e dos gritos do próprio sangue, que Harry entendeu: o colapso já era inevitável. Um ano após esse evento, William, já saturado da perseguição constante, perdeu o controle durante um passeio de bicicleta com sua família nas proximidades de sua residência em Anmer Hall, Sandringham. O momento, gravado sem que William percebesse, viralizou rapidamente, revelando ao público a tensão que já corroía a estrutura interna da família real. Como você ousa se comportar assim com nossos filhos? Como ousa? Perseguindo-nos por aqui, procurando por nós e nossos filhos? Apesar da reação pública de William contra o assédio da imprensa, as especulações sobre a paternidade de Harry continuaram a circular sem qualquer intervenção ou esclarecimento por parte da família real. Essa ausência de posicionamento alimentou ainda mais os rumores, deixando Harry em uma posição vulnerável e isolada dentro da instituição. A falta de apoio público da família real em meio às especulações sobre sua paternidade contribuiu para o agravamento das tensões entre Harry e William, evidenciando um distanciamento crescente entre os irmãos. Ainda nesse mesmo ano, houve uma mudança no comportamento da princesa Kate. No início da relação, Kate Middleton recebia Meghan com simplicidade e carinho, descalça, acolhedora, como quem abre não apenas a porta da casa, mas também a do coração. Para Meghan, era a promessa de um lar dentro daquela estrutura rígida e impenetrável. Mas esse cenário de intimidade desmoronou rapidamente. Com o tempo, as interações que antes eram descontraídas se tornaram formais, engessadas, marcadas por uma polidez distante que deixava claro: ela não era mais vista como família, e sim como uma presença incômoda dentro da engrenagem real. A transição silenciosa do afeto para o protocolo expôs o que palavras jamais disseram: que os laços pessoais estavam sendo sacrificados para manter a fachada pública da monarquia. Em meio à tempestade
tempestade de especulações sobre a verdadeira origem de Harry e a saída da família real, um novo golpe abalou sua confiança. Um comunicado conjunto, divulgado à imprensa em nome de Harry e William, negava categoricamente que William tivesse pressionado o irmão a abandonar suas funções reais. Para o público, parecia uma demonstração de união. Para Harry, foi um choque devastador. Ele nunca foi consultado, nunca deu sua aprovação, e ao ver seu nome usado para proteger a imagem de William, entendeu que a lealdade entre eles havia se tornado uma ilusão. Era mais uma jogada para preservar a fachada da instituição, mesmo que isso significasse sacrificar a sua própria voz. O sentimento de traição se enraizou ainda mais. Não se tratava apenas de divergências. Era a constatação brutal de que seu irmão não hesitaria em manipulá-lo para conter a crise. Naquele instante, Harry não apenas duvidou da relação, ele percebeu que o laço havia sido rompido de forma irreparável. Você sabia que membros da família real são proibidos de expressar opiniões políticas fora do ambiente familiar? Mesmo em conversas informais, eles precisam manter uma postura neutra absoluta. Qualquer deslize pode ser interpretado como crise institucional. Seus respectivos gabinetes sempre coordenavam informações com a imprensa para proteger a imagem de um em detrimento do outro. Subitamente, a comunicação foi cortada. A suspeita que Harry carregava em silêncio ganhou forma quando percebeu que William havia violado o pacto mais sagrado entre eles, o de jamais usar a máquina real para se proteger às custas do irmão. Em meio ao escândalo silencioso que já murmurava sobre a verdadeira paternidade de ambos, a atitude de William soou como uma confissão tácita. Sem sequer consultá-lo, William permitiu que seus assessores plantassem histórias que enfraqueciam Harry diante da opinião pública, enquanto o blindavam. Para Harry, aquilo foi a prova de que algo muito maior estava sendo escondido, algo que nem mesmo os laços de sangue podiam suportar. A dor de ser traído pelo próprio irmão se misturava ao pavor de que, talvez, ambos fossem apenas peões num tabuleiro onde a verdade sobre suas origens já não podia mais ser varrida para debaixo do tapete. O colapso entre eles não nasceu de uma briga passageira, mas da certeza crescente de que a confiança havia sido sacrificada para proteger segredos que agora ameaçavam destruir tudo. Após a onda de rumores envolvendo a paternidade de Harry e o crescente assédio público, Harry revela que, após uma entrevista onde verdades desconfortáveis vieram à tona, recebeu uma mensagem de William que o deixou sem reação. A gravidade do abismo que agora o separava o pegou desprevenido. Embora o conteúdo exato nunca tenha sido revelado, a reação de Harry, visivelmente desconcertado, dizia tudo. Sem saber como agir, sem ter qualquer certeza de que havia espaço para diálogo sincero, Harry admitiu. Queria saber o que fazer. Não era medo de um conflito. Era a angústia de perceber que talvez não houvesse mais irmãos ali, apenas representantes de lados opostos de uma batalha silenciosa. A resposta distante e calculada de William indicava que, para ele, o laço de sangue não superava o instinto de proteção à coroa. Diante do peso daquela mensagem, Harry se viu obrigado a parar, a respirar e a reconhecer que, para seu irmão, a sobrevivência institucional vinha antes da verdade, antes da família. A frieza não precisava ser escrita. Estava impregnada em cada palavra não dita, em cada espaço que agora o separava. O impacto dessa obsessão midiática sobre Harry e sua família foi retratado de forma marcante no documentário de Harry e sua esposa Meghan, lançado em 2022. A produção, embora não tenha abordado diretamente o caso de paternidade, explorou o sofrimento causado pela cobertura incessante da mídia e os efeitos devastadores das teorias conspiratórias que pareciam não ter fim. Harry, já exasperado com o assédio, seguiu os passos da mãe e relatou os eventos acima e como essas histórias, inventadas para o depreciar, foram usadas para semear discórdias internas na família real e os distanciando cada vez mais. Conta pra gente, qual foi a parte dessa história que mais te chocou até agora? Comenta aqui embaixo. E aproveita para ativar o sininho para não perder nenhuma outra história real que precisa ser contada. No livro Spare, lançado em 2023, Harry revelou uma das feridas mais profundas que carregava em silêncio. As piadas cruéis de seu próprio pai. Entre risos desdenhosos, Charlie zombava dos rumores sobre a paternidade de Harry, insinuando em tom de brincadeira que talvez ele fosse filho de outro homem, possivelmente internado em Broadmoor, um hospital psiquiátrico. Quem sabe se sou mesmo seu pai? Talvez seu verdadeiro pai esteja em Broadmoor, querido garoto, Swing dizia Charles, como se o peso daquela dúvida fosse algo banal. Para Harry, essas piadas atravessavam a superfície da ironia e atingiam o cerne da sua insegurança mais íntima. Não era apenas a ausência de defesa pública contra as fofocas. Era a confirmação de que, dentro dos próprios muros da família, sua identidade era motivo de escárnio. A dor de não ser protegido, de ser ridicularizado por quem deveria ser seu maior amparo, transformou a relação em algo irreconhecível. E com cada risada às custas da sua origem, Harry se via mais distante daquilo que um
um dia chamou de lar. Quando Harry subiu ao tribunal em 2023 para enfrentar o Mirror Group Newspapers, ele não levou apenas provas de invasão de privacidade. Levou anos de dor não dita. Em seu depoimento, Harry afirmou que, desde muito jovem, sabia dos rumores sobre sua paternidade. Revelou que a instituição real não apenas se calou diante das mentiras que o destruíam, mas também colaborou nos bastidores para manter essas histórias circulando. Harry disse claramente: pessoas dentro do palácio alimentavam a imprensa com informações prejudiciais, enquanto ele era deixado sem defesa pública, exposto como alvo fácil. Para ele, o silêncio da monarquia era uma escolha consciente, uma traição que transformava o que deveria ser proteção em abandono deliberado. Naquele tribunal, Harry não apenas denunciava a imprensa, denunciava o pacto de silêncio da família que, diante das dúvidas cruéis sobre sua origem, escolheu protegê-la com mentiras, ao invés de protegê-lo com a verdade. Os tabloides britânicos não largavam a história. O escândalo não cessou. Em 2024, Simon Durante Day, um australiano nascido no Reino Unido, reacendeu uma polêmica que há muito tempo assombrava os corredores do Palácio de Buckingham. Aos 58 anos, ele afirma ser o filho ilegítimo do rei Charles III e da rainha Camila, fruto de um suposto relacionamento secreto ocorrido em 1965, quando Charles teria 17 anos e Camila, 18. Segundo Durante Day, sua avó adotiva, que teria trabalhado para a rainha Elizabeth II, revelou-lhe essa informação em seu leito de morte. Durante Day sustenta que foi mantido em segredo por 8 meses antes de ser adotado por uma família cujos membros também teriam ligações com a realeza. Ele alega que, durante sua infância, procedimentos médicos teriam sido realizados para alterar sua aparência, incluindo a cor dos olhos e a estrutura dos dentes, com o objetivo de ocultar sua verdadeira identidade. Em busca de reconhecimento, ele solicitou testes de DNA com Charles, Camila, William e Harry, mas suas solicitações foram ignoradas. A história ganhou força nas redes sociais, alimentando teorias conspiratórias e reacendendo dúvidas sobre a paternidade de Harry, Meghan e até mesmo de seus filhos. Apesar da ausência de evidências concretas, a narrativa encontrou eco em um público ávido por escândalos, perpetuando um ciclo de especulações que a monarquia britânica parece incapaz de controlar. Finalmente, em 2025, após décadas de silêncio, perseguições e humilhações públicas, Harry finalmente recebeu aquilo que jamais acreditou que viria: um pedido de desculpas formal. O grupo News Group Newspapers, responsável por alguns dos tabloides mais implacáveis da Inglaterra, reconheceu sua culpa pela invasão sistemática à vida privada de Harry, especialmente durante a infância, quando ele ainda era vulnerável demais para se defender. Embora tardia, a admissão pública de culpa simbolizou mais do que o fim de um processo judicial. Representou o encerramento amargo de um ciclo de abusos que nasceu da construção de uma mentira, a dúvida que perseguiu cada fase da sua vida, que moldou sua relação com a mídia, com a instituição real e até mesmo com sua própria identidade. A desculpa veio, mas as cicatrizes permaneceram, testemunhas silenciosas de uma guerra invisível que Harry foi obrigado a travar desde que podia se lembrar. Rumores explosivos sempre cercaram a família real britânica, mas alguns títulos chamam ainda mais atenção pelo impacto emocional que carregam. Entre eles, DNA revela que nenhum é filho do rei. Harry e William, à beira do colapso, ilustra perfeitamente a força que essas narrativas ganharam ao longo dos anos. Histórias como essa, mesmo sem confirmação oficial, encontram terreno fértil em um público ávido por escândalos e detalhes ocultos da realeza. A simples possibilidade de um segredo genético envolvendo os herdeiros diretos do trono é suficiente para alimentar teorias e debates apaixonados. No entanto, é importante esclarecer: não houve qualquer teste de DNA envolvendo os príncipes Harry ou William, e tampouco houve relatos de um colapso emocional causado por revelações sobre paternidade. Essas narrativas são baseadas em interpretações livres e sensacionalistas de antigos rumores. O que torna tudo ainda mais irônico é que, segundo o próprio Harry em seu livro de memórias, Spare, o único a fazer piadas insensíveis sobre a questão biológica foi o próprio rei Charles. Em vez de demonstrar indignação ou buscar proteger a dignidade do filho, Charles teria ironizado a situação, sugerindo, em tom de brincadeira, que ele mesmo não sabia se era o pai verdadeiro. Esses rumores, mesmo sem base factual, persistem porque tocam em feridas abertas: abandono, rejeição, traição, e transformam dramas pessoais em narrativas globais. Ao explorar essas possibilidades, o debate sobre a identidade e o pertencimento de Harry e William continua vivo no imaginário popular, como uma cicatriz que a história oficial da monarquia nunca conseguiu apagar completamente. A tragédia que envolveu a vida da princesa Diana e seu filho Harry nunca foi apenas uma questão de fofocas ou manchetes sensacionalistas. Foi o reflexo brutal de uma estrutura de poder indiferente e de uma imprensa disposta a destruir vidas por audiência. A verdade, tão frequentemente ignorada, é que o rei Charles já estava envolvido com Camilla Parker Bowles muito antes de seu casamento com Diana. Ele jamais amou a jovem princesa que fora escolhida para ser sua esposa. Competia com ela, invejava sua popularidade espontânea
e, incapaz de aceitar ser ofuscado, reacendeu seu caso com Camila, mergulhando Diana em um isolamento cruel. Na solidão de uma vida controlada e sem amor, Diana buscou conforto em amizades, como a que desenvolveu com seu professor de equitação. Quando seu relacionamento com James Hewitt veio à tona, a narrativa se inverteu. Diana foi vilanizada, usada como bode expiatório para justificar a traição pré-existente de Charles e para reforçar, de maneira sórdida, os rumores infundados sobre a paternidade de Harry. A família real, em vez de proteger Diana, virou-lhe as costas, concedendo-lhe um divórcio frio e banindo-a da estrutura que a aprisionou. Sem apoio, ela se tornou alvo de uma obsessão pública e de uma inveja silenciosa da própria instituição que a descartou. Charles, de forma cruel, fazia piadas sobre a paternidade de Harry, alimentando a dúvida que a mídia se encarregou de espalhar sem qualquer responsabilidade. Apesar de todas as especulações maldosas, os fatos sempre confirmaram. Harry é sim filho biológico de Charles. Os rumores, nascidos da malícia e ignorância, causaram danos irreparáveis à saúde mental de Harry e destruíram suas relações familiares. O silêncio da família real diante dessa destruição foi ensurdecedor. Harry, abandonado, sem qualquer proteção, carregou sozinho o fardo de décadas de abuso midiático. Este escândalo não apenas devastou sua vida pessoal, mas também criou um abismo entre ele e William, irmãos que, antes unidos, foram separados pelo peso da manipulação e do ressentimento. No fim, todos sofreram, e a resposta foi a mais covarde possível: culpar a verdadeira vítima. Harry, a quem caberia proteção e amor, foi transformado no alvo da própria tragédia que nunca causou. A ironia cruel de toda essa história é impossível de ignorar. A mesma instituição que isolou, descartou e destruiu Diana repetiu o padrão com Harry. Quando ele ousou questionar, buscar sua voz e expor suas feridas, a resposta foi o silêncio, o abandono e a retaliação. Como se, no sistema rígido da monarquia, ser vítima e levantar a voz fossem pecados imperdoáveis. Assim como fizeram com Diana, a família real preferiu punir Harry em vez de protegê-lo, perpetuando um ciclo de descaso, dor e perda que parece não ter fim. A história de Harry e William é, na verdade, a história de uma perseguição que começou ainda na infância. Desde os primeiros anos, ambos foram alvos de rumores cruéis, especulações venenosas e manipulações silenciosas, exatamente como sua mãe, Diana, havia sido. A diferença é que, com o tempo, o cerco ficou ainda mais implacável. William viu seus próprios filhos serem ameaçados e entendeu, da forma mais brutal, que dentro daquela estrutura, o ciclo de assédio nunca terminaria. Já Harry, assim como Diana, tentou sobreviver dentro das paredes douradas, até perceber que o preço do silêncio era a própria destruição. Como sua mãe antes dele, Harry escolheu quebrar o pacto. Escolheu contar sua verdade, não para atacar a instituição, mas para proteger sua vida, sua família e sua identidade. Hoje, a luta dos dois irmãos, cada um à sua maneira, revela o preço de crescer num sistema onde a fachada vale mais do que a verdade. E te deixa uma pergunta inevitável: quantas gerações precisam sofrer até alguém dizer basta? Comente aqui o que você acha dessa história e se você também acredita que, às vezes, a maior coragem é simplesmente recusar ser silenciado.